E quem está comigo agora é o coordenador de jornalismo da Rádio Gazeta, Ronaldo Falkenbach. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Ana. Ontem o dia também foi bem movimentado na política, né, Ronaldo? O plenário do Senado aprovou o texto base da proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC de teto dos gastos públicos. Muito se fala sobre isso, mas para muita gente o assunto ainda é um mistério, não está muito claro, né, Ronaldo? Tu poderia então nos explicar o que é essa PEC e como ela vai de fato impactar na vida das pessoas? Pois é, Ana. O governo, na verdade, está querendo estabelecer um limite dentro daquilo que ele pode gastar. Hoje, como é que funciona? O governo precisa gastar, se gasta, se tendo ou não se tendo previsão de arrecadação daqueles recursos. E isso, ao longo dos anos, foi fazendo com que o governo ficasse quase inadministrável, né? Imagina o orçamento doméstico. Se a gente gastar mais do que a gente tem, chega um momento que a conta não vai fechar, você começa a entrar no crédito especial e daqui um pouco nem o crédito especial mais existe, e isso acaba gerando um descontrole das finanças públicas. Hoje, 70% do que o governo gasta vai, por exemplo, com o pagamento de juros da dívida pública, 70% do PIB. Então, o que o governo Temer estabeleceu? Que era preciso criar um limite para definir até onde se pode gastar. Então, o governo está propondo que, a partir de agora, nos próximos 20 anos, se gaste o equivalente à inflação acumulada de junho do ano anterior até junho desse ano, para valer para o orçamento. Se a gente aplicar a inflação desse período, por exemplo, para agora, dá uma inflação aí na faixa de 7,2%. Então, esse seria o crescimento das despesas que o governo poderia ter para o ano seguinte. Na prática, o que isso pode significar? Que o governo vai ter que controlar mais aonde ele está gastando para racionalizar essas despesas, né? Mas, de outro lado, se o governo gastar mais do que está previsto na legislação, tem algumas penalidades. Por exemplo, ele não vai poder abrir concurso público, não vai poder dar aumento para servidor, não vai poder, por exemplo, fazer uma correção maior no salário mínimo, e aí isso tem um impacto. Agora, a gente está percebendo muitas dúvidas em relação à saúde e educação. O governo propôs que no ano que vem, se aprovada também em segundo turno a PEC do teto de gastos, porque a aprovação ontem foi em primeiro turno, se aprovada em segundo turno pelo Senado, vai valer uma regra especial para a saúde e educação no ano que vem. A saúde, só para se ter uma ideia, vai ter o equivalente a 15% da receita, vai poder gastar 15% da receita. A educação, 18% da receita corrente líquida. Mas a partir de 2018, essa regra some, porque elas também, esses dois setores vão ter que se adequarem ao limite do crescimento da inflação. E aí sim pode ter algum tipo de prejuízo. Os próprios economistas, eles divergem em relação a essas medidas, enquanto tem alguns que dizem que isso vai ser útil, né, para mostrar que o governo está ciente do rombo nas contas públicas, mas tem outros que dizem que muitos setores podem ser afetados. E há uma reclamação, só para fechar, Ana, muito grande em relação à duração disso que o governo está propondo, pelos próximos 20 anos. E não vai poder mexer nisso pelos próximos 10 anos. Só vai poder mexer a partir dos 10 anos, quando houver troca de presidente. Então está um pouco nebuloso ainda, mas é um bom sinal de que o governo percebeu que estava gastando mais do que podia gastar. Bom, e como os nossos senadores, Ronaldo, os senadores gaúchos, votaram na noite de ontem, então, nesse primeiro momento? 3-1, aliás, 2-1, se a gente levar em conta a votação dos senadores gaúchos, né? A senadora Ana Amélia votou sim, mesmo voto do senador Lazier Martins, e o senador Paulo Paim votou não. O placar final no Senado foi 61-14 para aprovar a PEC nesse primeiro turno. Tem uma votação agora em segundo turno que vai acontecer no decorrer do mês de dezembro. Muito bem. E além da sessão no Senado, ontem também teve sessão na Câmara, né, dos deputados, e teve votação no pacote de medidas anticorrupção, é isso mesmo? Que foi desconfigurado, né? O relator da matéria, o deputado Onyx Lorenzoni, reclamou muito. A votação terminou, inclusive, na madrugada agora. E, para ter uma ideia, o Ministério Público Federal sugeriu 10 medidas, que depois acabaram subindo um pouco, né? Das 10 que o Ministério Público Federal sugeriu, só 2 foram aprovadas na íntegra. O resto tudo foi alterado. Tem coisas que evoluíram, mas tem coisas que não evoluíram. A criminalização do Caixa 2, por exemplo, foi mantida. Isso é um ponto positivo, porque tinha um movimento, enfim, de tentar barrar isso. Mas ainda há muito subterfúgio para se permitir atos de corrupção, infelizmente. Muito obrigada, então, pela tua participação aqui no Gazeta Notícias. Ronaldo, muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima.